O maxilar é constituído por duas maxilas, a maxila direita e a maxila esquerda. Cada uma delas vai participar na formação de 4 cavidades e 2 fossas. As cavidades são o teto da cavidade bucal, a parede lateral e soalho do nariz, o soalho da órbita e o seio maxilar. E as fossas são a fossa infratemporal e a fossa pterygo-palatina. Depois da mandíbula, as maxilas são os maiores ossos do viscerocrânio, que são os ossos da face. E cada uma delas vai se articular com 9 ossos, sendo 2 do neurocrânio, que são o frontal e o etmoide, e 7 do viscerocrânio, que são o lacrimal, o zigomático, o nasal, a concha nasal inferior, o palatino, o vômer e a maxila oposta. Cada maxila é formada por um corpo e 4 processos. O corpo possui 4 faces, que são a face anterior, a face posterior ou infratemporal, a face superior ou orbital e a face medial ou nasal. Essas 4 faces vão delimitar o seio maxilar, que é essa cavidade aqui profunda que está dentro do corpo da maxila. Então, essas faces elas vão corresponder às paredes do seio maxilar. Quanto aos processos, que são 4, tem essa lâmina aqui, que é o processo frontal. Esse processo ele vai formar parte do limite lateral do nariz. O processo frontal possui 2 faces, a face lateral e a face medial. A face lateral é lisa e dá inserção a alguns músculos e a um ligamento. E a face medial é a face que vai formar a parede lateral da cavidade nasal. Aqui superiormente a essa face, há uma região áspera que se articula com o osso etmoide, fechando as células aéreas etmoidais anteriores. Abaixo desse local, há uma crista, que é a crista etmoidal. Essa crista se articula com a concha nasal média e forma o limite superior do átrio do meato nasal médio. O processo frontal tem 3 bordas. A borda superior, que se articula com o osso frontal, a borda anterior, que se articula com o osso nasal, e a borda posterior, que se articula com o osso lacrimal. O outro processo é o processo zigomático, que é essa estrutura aqui triangular e áspera. O processo zigomático separa a face anterior da posterior e da superior. Esse processo se articula com o osso zigomático e também forma a fossa infratemporal. O terceiro processo é o processo alveolar. O processo alveolar são 8 cavidades profundas, onde os dentes estão fixados. A profundidade dessas cavidades vai variar de acordo com o dente que estiver inserido nela. Quando as 2 maxilas estiverem articuladas, a união dos 2 processos alveolares vai formar o arco alveolar superior. E o último processo é o processo palatino, que é essa estrutura aqui horizontal. O processo palatino forma a maior parte do soalho da cavidade nasal e o teto da boca. Aqui na face inferior desse processo, essa face ela é côncava, áspera e irregular. E quando essa face estiver articulada com a outra face do processo palatino da maxila oposta, vai formar os 3/4 anteriores do palato duro. Aqui ainda nessa face, aqui posteriormente a ela, há esse sulco, que é o sulco palatino maior. Por ele passa vasos e nervos palatinos maiores. Ainda nessa face, há vários forames, que dão passagem aos vasos nutrícios. E também há algumas depressões, que é onde as glândulas palatinas estão alojadas. Quando as maxilas estiverem articuladas, vai ser possível ver uma pequena abertura em forma de um funil, que fica logo acima dos dentes incisivos. O nome dessa abertura é forame incisivo ou fossa incisiva. E do lado dessa abertura vai haver 2 canais, um de cada lado, que são os canais incisivos, que dá para ver um aqui, ó, canal incisivo. O outro fica na outra maxila.
Agora a gente vai estudar os acidentes anatômicos de cada face. Começando aqui pela face anterior, que é a face que está voltada para os tecidos moles da face, aqui inferiormente a ela há várias elevações. Essas elevações são causadas devido à posição das raízes dos dentes. O nome dessas elevações são eminências alveolares. E dentre todas as eminências alveolares, a mais proeminente é a desse dente aqui, a do dente canino, que é a eminência canina. Essa eminência ela é mais proeminente devido ao fato da raiz do dente canino ser a mais resistente e a mais comprida dentre todas as raízes dos dentes do arco alveolar. Essa eminência canina ela está entre duas fossas. Uma fossa que está aqui superiormente aos dentes incisivos, que é a fossa incisiva. Essa fossa ela é pequena e rasa. E a outra fossa é a fossa canina. A fossa canina ela fica logo acima dos ápices dos premolares. A fossa canina ela é maior e mais profunda que a fossa incisiva. Acima da fossa canina há esse forame, que é o forame infraorbital. Por ele vai passar vasos e nervos infraorbitais. Acima desse forame há essa margem, que é a margem infraorbital. Essa margem ela separa a face anterior da face superior. Aqui medialmente à face anterior do corpo da maxila há essa grande concavidade, que é a incisura nasal. Essa incisura ela termina aqui embaixo, nesse processo pontiagudo aqui. E quando as maxilas estiverem articuladas, a união dos dois processos pontiagudos vai formar a espinha nasal anterior. A face anterior é separada da face posterior pelo processo zigomático e por essa crista aqui, que é uma crista bem resistente. Essa crista ela começa acima do alvéolo do primeiro molar. O nome dessa crista é crista jugal ou crista zigomático alveolar. Aqui na face posterior ou infratemporal, mais ou menos no centro dela, há aberturas para 2 ou 3 canais alveolares. Por esses canais vão passar os vasos e nervos posteriores e superiores para os molares. O nome dessas aberturas são forames alveolares. Aqui inferiormente a essa face, há uma eminência arredondada, que é a tuberosidade da maxila. Ela vai ser mais proeminente após a erupção do terceiro molar. Na porção medial dessa tuberosidade, aqui, ela vai ser mais áspera, porque é nesse local onde o processo piramidal do osso palatino se articula com a maxila. E em alguns casos, o processo pterigóide do osso esfenoide também se articula aqui. Superiormente à tuberosidade da maxila, vai haver uma superfície que é mais lisa. Essa superfície ela vai fazer parte da parede anterior da fossa pterigo-palatina. E nessa superfície vai passar um sulco, que é o sulco maxilar, que por ele vai passar o nervo maxilar. Aqui na face superior ou orbital, essa face vai formar a maior parte do soalho da órbita. E essa face vai ser limitada aqui medialmente por essa incisura, que é a incisura lacrimal. Aqui no centro dessa face há um sulco, que é o sulco infraorbital. Esse sulco vai ser continuação do sulco maxilar, que está aqui na face posterior. O sulco infraorbital vai passar vasos e nervos infraorbitais. Esse sulco ele vai percorrer a face e vai terminar em um canal, que é o canal infraorbital. Esse canal vai passar aqui por dentro e vai terminar já na face anterior. Ele vai se abrir aqui nesse forame, que é o forame infraorbital. Então, essas três estruturas, sulco infraorbital, canal infraorbital e forame infraorbital, vão dar passagem aos vasos e nervos infraorbitais. E aqui na última face, que é a face medial ou nasal, aqui vai haver uma grande abertura irregular. Essa abertura vai dar passagem ao seio maxilar. O nome dessa abertura é hiato maxilar e ele vai possibilitar a comunicação com a cavidade nasal. Aqui mais anteriormente ao hiato maxilar, há esse sulco, que é o sulco lacrimal. Esse sulco ele vai ser transformado em canal nasolacrimal
quando a maxila estiver articulada com o osso lacrimal e com a concha nasal inferior. Esse canal ele vai se abrir no meato nasal inferior e por ele vai passar o ducto nasolacrimal. Aqui mais inferiormente há essa crista, que é a crista conchal. Essa crista se articula com a concha nasal inferior. Superiormente a essa crista há um espaço. Esse espaço forma parte do meato nasal médio. E inferiormente a essa crista há outro espaço que vai formar parte do átrio do meato nasal inferior.